Therion, Leviathan 3, terceiro episódio da trilogia Leviathan, que se iniciou em 2021. Esse álbum foi lançado em dezembro de 2023, mas só foi lançada a mídia física em janeiro deste ano de 2024. Eu comprei a minha cópia em março desse ano e desde então tenho escutado bastante e hoje vou finalmente falar sobre este último lançamento do Therion. Acompanhe! Chega ao final da sua trilogia anunciada em 2021. Tivemos aí então 3 álbuns lançados, anualmente pelo Therion sob o nome Leviathan ou Leviathan em português. Tivemos o primeiro episódio, primeiro capítulo lançado em 2021, o segundo em 2022 e o terceiro no final de 2023. Vou finalmente falar então deste último lançamento do Therion. Eu já falei bastante aqui no canal sobre o Therion, já comentei toda a sua discografia e fiz uma resenha do Leviathan 2, o segundo volume da trilogia. E hoje eu vou falar então deste lançamento que encerra a trilogia. O Therion, neste último episódio da trilogia, ele traz uma novidade. Depois de quase 30 anos com a Nuclear Blast, a banda sueca anunciou o vínculo com a Napalm Records, que foi quem lançou o álbum em dezembro do ano passado. Eu estou aqui com a mídia física, lançado no Brasil pela Shinigami Records, numa versão Digipack, que traz uma arte aí bem interessante, embora tenha essa tendência do uso da inteligência artificial, fica tudo um pouco meio artificial, não poderia deixar de ser, mas mesmo assim é um material muito bem cuidado, com todas as letras e as informações sobre o álbum, o nome, a lista dos músicos, é uma lista enorme, como sempre, o Therion trabalha com grandes equipes, corais, convidados, mas a banda ela segue sendo liderada por Christopher Johnson, tendo as companhias assim como membros principais o guitarrista argentino Fernando Vidal, o vocalista Thomas Wikström e cantora soprano Lori Lewis. Essas são as 4 figuras principais aí, embora também no baixo tenhamos Neil Pearson, que fez todos os álbuns dessa trilogia, e na bateria há um revezamento aí de 2 músicos que já fizeram parte do Therion em diferentes momentos. Björn Höglund, que toca bateria aqui no Leviathan 3 nas faixas 2, 4, 8 e 11, e o Snowy Shaw, que também já foi vocalista do Therion e baterista do King Diamond e Merciful Fate. Snowy Shaw faz a bateria das faixas 1, 3, 9 e 10. Bem, e aí uma série de outras participações especiais. As cantoras Chiara Malvestid e Rosalia Siren, além da Taida Nadzraik, são cantoras aqui que fazem participações. 4 corais aqui, um coral de death metalcore, que faz uma participação muito breve, mas bem interessante na primeira faixa, chamada Nikigal, um coro de baixo turco na faixa 2, Ruler of Tamag, um coro espanhol do Therion, comandado pelo Thomas Wikström, que pelo que eu vi está morando na Espanha, nas faixas 2, 3, 6, 8 e 9, e o Hellscore Core, que é comandado pela maestra
Noah Grumman, né? Noah Grumman, que também aí tem trabalhado com outras bandas de metal como Orphaned Land e Amorphis, né? Entre outros. Então é uma musicista aí que está acostumada a fazer esse tipo de parceria. Bem, e aí o resultado qual é? É um álbum bom? Sim, é um álbum muito bom do Therion. Eu já adianto que eu daria uma nota 8 para esse álbum. E aí, em qual lugar eu coloco o Leviathan 3 na trilogia, né, em relação aos dois primeiros? Na minha opinião, o melhor dessa trilogia foi lançado logo de cara no primeiro volume, né, lançado em 2021. Nós temos aqui as melhores faixas, as faixas mais fortes, que também são aquelas, digamos, que têm a capacidade de agradar um público maior. São hits, verdadeiros hits, que o Therion já está acostumado a fazer. O Leviathan 2, o segundo volume, ele traz faixas mais fracas, na minha opinião, e portanto, é o volume que eu considero mais fraco, né? O Leviathan 2. E o Leviathan 3, ele tem faixas mais longas, épicas, experimentais. É um álbum difícil, você escuta a primeira vez, não entende muito bem o que está acontecendo, por isso que eu precisei escutar várias vezes antes de resolver fazer uma resenha séria. E achei de fato, né, o resultado muito bom, né? Realmente são faixas fortes. Aqui nós temos faixas longas, né, o que não havia nas edições anteriores, né? Então aqui, de certa forma, a gente tem boa parte da essência do Therion, dos álbuns lá como o Volvin, o Degial e até mesmo o Therion. E algumas faixas bem pesadas e muita experimentação. Então, realmente, para quem curte a banda, né, não vai poder reclamar, porque tudo que a banda tem para oferecer está aqui. Então, eu daria para esse álbum uma nota 8. Daria para o Leviathan primeiro nota 8,5 e o Leviathan 2 eu daria 7,5. Então, na ordem ficaria assim: o primeiro em primeiro lugar, o terceiro em segundo e o segundo em terceiro. Eu fiz inclusive uma playlist que eu vou disponibilizar aqui nos comentários desse vídeo, que vocês vão poder acompanhar lá uma seleção das melhores canções desses 3 álbuns do Therion, dessa trilogia. E aí eu coloquei 4 faixas do Leviathan 1. As faixas são Tuonela, a faixa título Leviathan, depois Eye of Algol e Ten Courts of Dio. Seriam essas as 4 faixas aí no meu best of. Do Leviathan 2 eu colocaria Litany of the Fallen, Marijin Minnar e Pazuzu. E do Leviathan 3, quais são as faixas que eu destaco, né? A primeira, Ninkigal, por conta especialmente lá do Death Metal Core, né? O coral de Death Metal, que eu achei realmente algo bastante interessante, que é algo que eu não sei como o Christopher Johnson não pensou nisso antes, e é uma pena que ele tenha usado apenas em 2 momentos ali da primeira faixa e depois não mais. Então, além de Ninkigal, eu destacaria também a faixa Ayahuasca, que é, né, justamente uma referência àquele chá, né, de origem indígena, né, que está presente aí na cultura indígena e na região do Amazonas. Inclusive, a banda lançou um clipe dessa faixa, né, com a participação de um xamã na Colômbia, e é uma faixa um pouco mais longa, psicodélica, interessante. Eu achei interessante, embora não seja assim um hit, né? E alguém pode talvez tomar a faixa como um tanto quanto longa demais, mas tem a ver justamente com o resultado da experiência ali que está sendo narrada. A outra faixa que eu destaco também nesse álbum, que eu colocaria entre as 10 melhores da trilogia, é a faixa final, Twilight of the Gods, que é uma faixa épica que encerra de uma maneira muito feliz a trilogia. De fato,
pelo próprio tema, né? O Crepúsculo dos Deuses, né? Fecha aí essa trilogia que fala de diversos assuntos ligados ao ocultismo, às mitologias de tudo quanto é lugar, as divindades, entidades e o que mais você quiser. Realmente é um trabalho aí bastante rico em termos de pesquisa de fontes presentes aí nas canções que compõem a trilogia Leviathan do Therion. Bem, como sempre, nos últimos tempos, as faixas desse álbum são assinadas, as letras, por Per Albinson, né, que já vinha, né, trabalhando com Therion desde a malfadada ópera rock Beloved Antichrist, né, ele que vem assinando as letras. E, além disso, né, eu destaco também algumas participações especiais, como a do próprio Max Levine, né, o vocalista, né, que fez parte ali do line-up oficial do Therion durante muito tempo, né, inclusive naqueles 2 álbuns lançados em 2004, Lemuria e o Sirius B. O Max Levine, ele faz participação justamente na faixa Twilight of the Gods. Nós temos também um coral na faixa What Was Lost Shall Be Lost No More, que é uma faixa que tem um jogo de vozes, contrapontos. Inclusive, vale mencionar o seguinte, né? Esse disco, o Leviathan 3, ele tem 11 faixas, distribuídas em 52 minutos. Mas, já nessa edição aqui da Shinigami, foi oferecidos bônus tracks da versão Deluxe que o Therion lançou. Então nós temos, além dessas 11 faixas, algumas partes dessa faixa What Was Lost Shall Be Lost No More, que foi perdido não será mais perdido, que são as canções, né, as faixas em capela, demo, né, tanto do contraponto, é a faixa 12, tem ali apenas 1 minuto, depois o Intercape, que são 3 pedaços daquilo que deu origem à faixa What Was Lost Shall Be Lost No More. Então nós temos aí esses bônus tracks, embora eles não estejam informados no encarte em nenhum lugar aqui da mídia física, né? Isso já tinha acontecido com o primeiro episódio da trilogia, o Leviathan 1, que contém algumas faixas bônus, versões alternativas, especialmente da faixa Tuonela, e que não há nenhuma informação nem no encarte, nem mesmo no OB da Shinigami. Mas ainda bem, né, que temos aí esse bônus track. Vou falar agora rapidamente de cada uma das faixas desse álbum para encerrar. Então, Nikigal, né, é uma abertura excelente, eu já comentei bastante. Depois temos Ruler of Tamag, que também foi uma faixa que o Therion disponibilizou antes do lançamento, né, num chamado Visualizer, né, um vídeo com as letras, né, com uma animação que fala sobre essa entidade Tamag, que é uma entidade turca. Depois temos a canção chamada Unsung Lament, né? um lamento não dito, não cantado, não entoado. Essa faixa, ela se refere ao deus Pan da mitologia grega, que é justamente deus do renascimento. Depois temos Malefício, né? uma faixa que se remete ali à magia negra. A Ayahuasca, né? já mencionei também, ela trata da questão dos cultos xamânicos indígenas. Depois temos Bacchanal, uma faixa que faz menção ao culto do deus Baco na cultura grega antiga. A faixa seguinte, a sexta, é Midsummer Blood, né? Seria o sangue de Midsommar, porque é um ritual pagão que comemora a passagem do solstício de verão, né? E essa faixa, ela me fez lembrar o filme Ari Aster, né? Que fala sobre Midsommar e esse culto, né, que oferece sacrifícios humanos. Eu não consigo ouvir essa faixa sem lembrar desse filme. Depois, a faixa que eu já mencionei, What Was Lost Shall Be Lost No More, se refere a uma prática feita em nome do deus Astaroth para fazer com que as coisas perdidas, né, sejam recuperadas. Então eu achei esse tema bem interessante e a faixa também é muito boa. Um outro grande destaque desse álbum é a faixa Duende,
que é uma faixa que contém uma referência ao flamenco e o violão de flamenco ali, uma faixa composta inclusive pelo Fernando Vidal. Então, com a participação também do coro espanhol, que eu já mencionei, né? Então é uma faixa realmente muito interessante do Andy. Numo é uma faixa mais curta e que faz referência a um culto da África, do país de Mali, o nome, né, da religião Dogon, né? A religião Dogon, que é também uma cosmogonia, né, desse povo Dogon do Mali, da África. É uma faixa que remete a uma canção, né, do Sirius B chamada Potolo. E lá essa faixa era apenas uma faixa ali de transição sem letras. Aqui justamente o Christopher Johnson disse que quis abordar de uma maneira mais detalhada essa cultura. Bem, e também houve um clipe, né? Foi lançado um clipe justamente ali relatando e expressando um pouco dessa celebração, a faixa Numo. Por fim, Twilight of the Gods, como eu disse, é o encerramento, uma faixa muito interessante, também por conta da participação do Mats Levene, uma faixa mais épica, pesada, praticamente o doom metal tradicional. E também um destaque dessa faixa que é um problema do Therion atual, né? Nós temos a figura do Thomas Vikstrom, né? Que é uma figura que realmente ali exerce uma certa liderança no Therion hoje em dia, mas a voz dele faz com que as músicas parecidas umas com as outras. Então, como nessa faixa ele aparece pouco, então é uma faixa mais interessante, dá uma diversidade. E de fato nessa lista, né, das 10 canções aí que eu selecionei como as melhores da trilogia, né, são poucas as faixas em que o Thomas Vikstrom aparece. Falando um pouco sobre a banda e o futuro do Therion, para encerrar esse vídeo, o Christopher Johnson fez um comunicado aí no início desse ano, no encerramento da turnê europeia de divulgação do Leviathan 3, ele disse que pretende desacelerar, fazer menos turnês, né? E no futuro fazer turnês apenas depois de lançar 2 álbuns, trabalhar um pouco mais no estúdio. Ele vai retomar um projeto de uma outra banda, também com Thomas Vikstrom, mais centrado no heavy metal tradicional, e também o projeto Luciferian Orchestra. E isso demonstra também um certo cansaço do Christopher Johnson. E esse cansaço, né, talvez tenha a ver com o fato de que, mesmo tendo trabalhado duro nessa trilogia, a recepção não foi, digamos, tão calorosa como Christopher Johnson esperava. Então talvez por conta disso ele se sinta um pouco cansado, decepcionado, e está revendo aí de certa forma o futuro da banda. De fato, a banda já não consegue alcançar o nível, o ápice que ela alcançou exatamente há 20 anos atrás, com o lançamento de 2 álbuns no mesmo ano, 2004, que são Sirius B e Lemúria. Então, né, a banda inclusive não tem feito mais turnês no Brasil. Poderia ter feito ano passado, porque ela fez uma turnê latino-americana, passou por alguns países aqui da América do Sul e no México, né, onde ainda tem um grande público, mas não veio ao Brasil nem ano passado e provavelmente não virá neste, né? Então eu acho que o Christopher Johnson aí deve ter tido algumas decepções, ou não encontrou, digamos assim, alguma produtora que tivesse o interesse de bancar o Therion aqui novamente no Brasil, né? Então, de fato, né, o metal sinfônico ele tá numa baixa, né? Os lançamentos eles não estão mais chamando tanta atenção, pelo menos uma percepção que eu tenho, posso estar enganado. E gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam desse terceiro e final episódio da trilogia do Therion. O que vocês acham da banda, do metal sinfônico em geral? Diga aí nos comentários. E se você já conhece esse canal, por favor, dê o like e
Se inscreva no canal, porque eu estive aí um tempo fora do ar e acabei perdendo todos os meus inscritos. Então eu preciso que vocês sigam o canal novamente, deem um like no vídeo, compartilhe. Se você está chegando agora neste canal, veja aí os outros vídeos que eu fiz sobre o Therion e outras bandas, né? Mais de 40 bandas que eu comentei toda a sua discografia, além de aulas de filosofia e diversos envolvendo filosofia, literatura e música. Então é isso, até a próxima, pessoal, e keep the flaming hours burning.